Vocês estão felizes? Só para falar lá, né, que eu fiz 28 anos de casado. Ontem. Ô, gente, me ajuda aí. Tô tentando escapar do presente, brincadeira. Não pense, né, os irmãos, eles ajudam, né? Então, no dia de sair para comemorar, teve um negócio com a liderança, daí não é culpa minha, né? Eu ia levá-la para sair, mas daí o Tiago elaborou lá. Obrigado, Tiago. Graças a Deus, gente, vocês estão felizes? Gente, eu falei algo aqui de manhã e quero muito que você me ajude, porque é uma palavra sobre aonde está a minha fé. E assim, eu não tenho dúvida que Jesus quer fazer algo novo, amém? Eu não tenho dúvida que Jesus quer nos levar, nós todos, de mão dada, para um novo nível de fé. Então, com certeza, Ele vai chacoalhar nossas estruturas, mas você precisa me ajudar. Você vai me ajudar? Meia dúzia de pessoas já é bastante para ajudar alguém, afinal das contas, né? Vamos lá, gente, tem alguém aí ou não? Eu quero falar sobre fé. E fé, ele é um assunto inesgotável. O Tiago ministrou sobre fé e eu compartilhei com ele, a gente falava um pouco sobre isso. Eu falei, Tiago, foi muito poderoso. Aliás, eu dei o crédito para ele, só para deixar bem claro, porque eu sou amigo dele. Mandei um spoiler que alguém já tinha feito, ele acabou de pregar, já tinha um outro pastor publicando tudo que ele tinha falado aqui. Eu falei, Tiago, eu sei que foi você. O Xande ministrou sobre fé também. Então eu creio assim que Jesus, ele quer realmente fazer algo novo, sabe, porque fé, ele está em tudo aquilo que nós vivemos. A fé, ele não está estabelecida somente no momento de dificuldade. A fé, ele não está só no momento que bate o desespero na sua vida e você começa a orar, por favor, Jesus, me ajuda. Mas a fé, ele está estabelecendo você na sua vida, a partir do momento que você abre os seus olhos na manhã, para levantar, para vir num dia chuvoso e frio que nem esse, para estar no culto da manhã. E aliás, nós estávamos aqui, firme e forte. Fé, você pode achar que não, mas a fé, ela está em tudo. Como eu falei, a fé, ele não está somente naquilo que eu acho que ele está, mas a fé está implícita em todas as coisas. E a Bíblia, ela traz menções sobre a fé, e ela fala no Antigo Testamento, e ela fala do Novo Testamento com clareza sobre a fé. Então a fé, ela está em tudo aquilo que você imaginar, e eu realmente creio que Jesus, ele quer nos levar para um novo nível, um nível mais profundo de fé. Viver pela fé é você entregar completamente a direção da sua vida. Viver pela fé é entregar o leme da sua vida para que o Senhor faça segundo a vontade dEle e não mais a sua. Não é sobre aquilo que eu penso, não é sobre aquilo que eu oro, mas é sobre a vontade soberana de um Deus poderoso como Ele é. E afinal das contas nós estávamos cantando isso agora. Ele é poderoso. Então, sabe, às vezes parece que Deus não entendeu exatamente a oração que você fez, a oração que eu fiz, mas ao contrário, Ele é Senhor de todas as coisas. A Bíblia fala que Ele é Senhor de céus e terra. Então eu não posso esquecer, e aliás eu quero lembrar você, e não é que você saiba disso, que você não saiba, mas o Senhor é Senhor sobre tudo. Então Ele não vai simplesmente fazer exatamente aquilo que você quer, mas Ele vai fazer exatamente aquilo que Ele quer, porque a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Tem alguém comigo? Meu Deus, eu falei de manhã umas 3 vezes, gente, isso aqui está parecendo um funeral. Me ajuda aí. Mas à noite nós somos mais animados. Vamos lá? Hebreus 11:6. A palavra de Deus nos fala que sem fé, vamos lá, sem fé é impossível agradar a Deus, pois Ele, o Senhor, pois dele, quem se aproxima, precisa crer que Ele existe. Então, meus amigos, é impossível acreditar em Deus sem ter fé. O Tiago falou na sua ministração que se eu não tenho fé,
E a Bíblia diz que para mim se aproximar de Deus em todo dia, nas minhas orações pela manhã, nos meus devocionais pela manhã, a Bíblia fala que quando eu vou me aproximar dele, eu preciso crer. Se eu não tenho fé, eu sou um descrente. É um descrente. Se eu não acredito naquilo que o Senhor está fazendo, se eu não tenho fé para entender aquilo que Deus está agindo, a maneira que Deus está agindo na minha vida, eu sou como um descrente. Sabe, o meu conhecimento sobre Deus, sobre Jesus, o meu conhecimento da palavra, o meu conhecimento dos devocionais pela manhã, se tornam absolutamente nada diante de uma fé que eu não tenho. Porque eu preciso crer que esse Deus existe. A Bíblia nos diz isso em Romanos 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, qual é o meu nível de fé? Sabe, meus amigos, as minhas ações e reações como respostas que eu dou diariamente para o Senhor, são como um termômetro que mede a minha fé. Isso não é bíblico, isso é heresia minha. Como diz meu pastor Tiago, cada um tem a sua. Mas se você pudesse medir a sua fé como um termômetro, seria nas respostas que você dá diariamente para o Senhor, nas suas orações, naquilo que Jesus está falando. Quando alguém profetiza algo sobre você, quando você entende algo nas suas orações, esse nível de ação e reação diante da palavra de Deus vivo, medem o seu nível de fé, daquilo que você, da maneira com que você está se movendo. Sabe, eu confesso que falei isso pela manhã, que quando o Xande me desafiou a ministrar essa semana sobre fé, eu falei, irmão, você não acredita, eu estou na minha pior semana. Falei, cara, nós estamos destruídos. Ele falou, aleluia. Irmão, eu não queria estar aqui hoje não. Eu falei, na verdade, eu queria estar sentado para ouvir uma boa palavra sobre fé. Você sabe por quê? Muitas vezes nós falamos sobre o poder de Deus, nós testemunhamos para as outras pessoas como o Senhor é bom, como Ele é poderoso, como Ele pode fazer tantas coisas, mas parece que na hora de viver essas coisas, parece que a coisa não é tão fácil assim. Parece que aquilo que você está testemunhando para o outro, essa verdade da palavra de Deus, parece que ela fica desconexa. Parece que não é tão verdade, a mesma verdade que você declarou para alguém. Já aconteceu isso com você ou não? Graças a Deus ninguém. Todo mundo é muito crente aqui, afinal das contas, né? Mas comigo já aconteceu. E aliás, essa semana, ela foi péssima. Normalmente, eu falei pela manhã, quando você é casado, quando o marido está pendendo demais para um lado, a esposa falou, sai desse lugar, vamos lá. Né? E ao contrário, o homem tem que apoiar, não, você está certo, meu amor. O que é que você quer que eu queira? Né? Meu irmão, ninguém faz 28 anos de casado à toa, não. Entendeu? Mas essa semana, eu e a Fabiana, nós estávamos destruídos, cara. A coisa não estava fácil, não. A gente falou, já falei algumas vezes, nós trabalhamos com produto gelado. Então, como o meu cunhado que mora lá em Brasília disse, você está no lugar errado. Você devia de abrir algo aqui, não aí. E aliás, hoje está tão gostoso, né? Gostoso para ficar em casa, dormindo, para tomar um chocolate quente. Então, essa semana, nós estávamos destruídos. E quando o Xande falou sobre isso, eu falei, não, Deus, o senhor deve ter errado. Tem tanta gente boa para falar sobre fé, eu podia dizer algumas para o Senhor, quem sabe o Senhor traz alguém, mas comigo. Deus falou algo no meu coração, você sabe qual é o seu problema? Que você continua com os olhos muito na terra, você tirou os olhos de mim. Você continua olhando só para aquilo que você pode fazer.
E eu sou o Senhor, não você. Você tem tirado os olhos de mim, você tem tirado os olhos do lugar que pode mover, de quem pode transformar, de quem pode curar, de quem pode restaurar, sabe? Muitas vezes nós ficamos querendo fazer aquilo que é impossível, só aquilo que Ele pode fazer. Ainda bem que ninguém faz isso, só eu. Aliás, Ele estava falando comigo. Os seus olhos estão muito na terra. Os seus olhos estão muito na terra. Tire os seus olhos do natural e comece a olhar para o sobrenatural. Amém? A minha visão está muito terrena. Nós estamos muito terreno. Então eu entendo que o Senhor, Ele quer fazer algo novo. E eu falei, Deus, eu estou pronto. Fazem 3 anos que a gente trabalha com isso. E é impressionante, porque, sabe, eu falo que qual época que eu mais exercito a minha fé? É agora. No inverno. E no verão. Você lembra? Nem lembra. Nem vou cantar a musiquinha aqui de novo, porque minha esposa falou que não é para cantar água, olha a água mineral. Mano, nem lembra, cara. Só que detalhe, a fé não é para ser usada nos momentos de dificuldade, a fé é para usar todo o tempo. Porque esse mesmo Deus que você ora quando você precisa, é o mesmo Deus que você não ora porque você acha que não precisa. Quando as coisas vão muito bem, parece que não precisa mais orar, porque está indo muito bem. Mas quando as coisas estão indo mal, você começa a orar desesperadamente. Só que a fé, ela é algo para você ser usada, e aliás, não é só para você ser usada, é para você ser o exemplo de fé, porque eu preciso dela todos os dias. Eu preciso de fé para orar pela manhã. Você vai falar, nossa, mas você precisa de fé para orar pela manhã? Sim, porque eu poder colocar os joelhos no chão e falar, Deus, a Bíblia fala que sem fé, eu não acredito em Deus. E a Bíblia fala que para mim orar, eu preciso crer que Ele existe, e isso é fé. Então a fé, ela começa no momento que eu acordo pela manhã. Não é só no momento que eu preciso, porque quanto mais eu exercito a minha fé num Deus invisível, mais eu vivo a intensidade de um mover espiritual sobre a minha vida. Não é sobre uma necessidade, mas sobre um Deus vivo. Não foi à toa que a Bíblia escreveu em Hebreus os heróis da fé. Foram homens que tinham muito menos conhecimento do que nós temos hoje e viviam de forma sobrenatural muito maior do que nós vivemos hoje. Então, assim, nós temos conhecimento de sobra, e talvez esse seja o grande problema, porque a nossa razão está, sabe, lotada de conhecimento, e o conhecimento me afasta do Deus vivo, que é fé, e eu começo a me mover pela razão, e me afasto da fé. Romanos 4, a Bíblia fala sobre Abraão, e a Bíblia fala que ele foi justificado pela sua fé, né? Verso 3 diz que Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado, ou lhe foi creditado como justiça. Sabe, a fé de Abraão foi o canal da manifestação da ação do Senhor em sua vida. A fé de Abraão, por isso que a Bíblia fala que Deus, ele foi justificado, foi creditado sobre ele, Deus deu algo para ele, por causa da sua fé. E eu entendo exatamente que justificação, ele fala sobre graça, mas a Bíblia foi clara em dizer que ele creu em Deus diante de uma promessa, e isso lhe foi creditado como justiça. A Bíblia fala sobre qual promessa? Gênesis 15. A Bíblia fala assim,
E levando-o para fora, ele lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes. E farei de ti, e assim será a sua descendência. Sabe, meus amigos, Deus, Ele quer fazer algo novo nessa noite. Ele quer nos levar a romper sobre fé. Porque fé eu não preciso, fé eu anseio por ela. Você não tem como viver sem a fé, porque Deus é invisível e você precisa crer num Deus invisível. Então a fé não é algo que eu hoje preciso, porque eu tenho uma dificuldade, e amanhã eu não preciso dela, porque eu nem lembro que eu preciso de Deus nesse dia que está tudo bem. Daí você fala assim: não, mas eu preciso de Deus todo dia. Mas a pergunta é: nós dependemos desse Deus todos os dias? Ou a gente tem se movido no automático? Né? Será que nós temos nos movido mais pela fé ou pela razão? Ainda em Romanos 4, a Bíblia diz assim, verso 16: portanto, a promessa, ela vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, e não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão, a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós. Então nós precisamos de fé para receber a promessa. Nós precisamos de fé para nos posicionarmos diante da promessa. E nós precisamos de fé para se mover diante da promessa. Sabe, eu não sei se você conhece alguém, mas eu tenho um amigo que eu conheço ele há muitos anos. E ele me falou já várias vezes dessa promessa que Deus tinha para a vida dele. Sabe, e eu confesso que eu realmente vi algumas vezes, antes dele me falar sobre essa promessa, eu conseguia ver aquilo que era a evidência da promessa que ele relatou para mim, que Deus tinha feito na vida dele. Então eu conseguia ver realmente essas evidências antes dele me falar um dia que Deus tinha essa promessa. Mas sabe qual é o grande problema? Hoje ele não vive essa promessa. Sabe, a promessa de Deus, um amigo uma vez, ele sempre falava sobre isso, né? Eu já repeti inúmeras vezes, ele fala que o cemitério é o lugar onde estão enterrados muitas das promessas do Senhor, para algumas pessoas. Não a promessa do Senhor, mas a promessa dada para alguém, que não se cumpriu na vida daquela pessoa, porque ele não conseguiu ter fé suficiente para guardar a promessa no coração, se posicionar diante dela e caminhar sobre ela. Então eu preciso de fé todo o tempo. Verso 17, Romanos 4. E como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, e como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele é poderoso para cumprir o que havia prometido.
O mesmo texto, eu gostaria de ler ele numa versão que eu gosto dela, Almeida, Revista e Atualizada. No verso 18, ele fala assim: Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. Esperar contra a esperança é uma perspectiva humana, é uma visão humana. Ele estava esperando, né, ele creu diante de uma das circunstâncias que foram completamente desfavoráveis para ele. Ele acreditou nisso, naquilo que Deus estava falando para ele fazer e da maneira que Deus falou para ele se mover e crer diante daquilo. As circunstâncias eram completamente desfavoráveis e a Bíblia diz que Abraão creu. No verso 19 ainda ele fala: sem enfraquecer a sua fé, embora em conta o seu corpo amortecido. Um corpo amortecido, ele já não tem sensibilidade. Está falando isso da idade. Está falando de como ele estava. Um corpo amortecido. Sabe, para viver uma promessa de Deus. Sendo ele de 100 anos de idade e idade avançada, Sara, a Bíblia fala que ele não duvidou por incredulidade. Porque a falta de fé é incredulidade. Então quer dizer que se eu não creio, eu sou incrédulo. Então como que eu posso falar de um Deus vivo se eu não tenho fé? Como é que eu posso crer nesse Deus vivo? Testemunhar um Deus vivo se eu não tenho fé? No verso 20 fala que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu. Nós estávamos compartilhando isso agora na lounge. Alguém estava falando sobre isso, falou muitas vezes a gente acaba, perdendo a alegria. E ele estava compartilhando, João estava compartilhando isso. Ele falou, e Deus falou comigo que eu estava perdendo a alegria da salvação. Você entende? Então eu não posso esquecer que Ele é poderoso, que Ele me fortalece. A gente canta, não canta, que a alegria do Senhor é a nossa força? E é essa a verdade, sim, é essa a verdade. O verso 21 ele fala que estando completamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Deus, Ele não vai contra si mesmo. A promessa que Ele te confiou, Ele vai cumprir, amém? A questão é quando Ele vai cumprir. Sabe, muitas vezes a gente recebe uma promessa e acha que, pronto, seus problemas acabaram. E não é, né? A promessa, ela leva um tempo de cumprimento. Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. É interessante olhar para essas duas coisas que me chamaram muita atenção, a certeza e a prova. Porque a certeza no grego, a palavra significa aquilo que é de essência atual. Ele fala que é uma substância, ele é o ser real. E prova, no dicionário ele fala que é aquilo que demonstra a veracidade de uma afirmação. Ele é a confirmação, ele é a comprovação e ele é a evidência. Prova é a evidência. Então, a fé, ela é o ser real, ela é real daquilo que nós esperamos, ela é a evidência daquilo que eu não estou vendo. Ou seja, não importa se você está vendo ou não, e aliás, você não vai ver, mas eu tenho certeza, porque Ele é real. Amém? Vamos lá, gente, não deixa virar o
Não deixa virar de novo, vou falar de novo aí. Vamos lá, gente. Eu creio que Deus Ele quer nos levar para um lugar novo. Como que a gente pode manifestar esse amor de Deus? Como que eu posso ser o testemunho vivo de algo que eu não vivo? Que é caminhar pela fé. A fé não é quando está tudo bem, mas a fé é quando está tudo bem e quando está tudo mal. E quando você está vendo, e quando você não está vendo, e quando você está vivendo, e quando você não está vivendo, e quando está acontecendo, e quando não está acontecendo, porque o Deus é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Aleluia, Ele é o mesmo Deus, nada mudou. Ele é Senhor da sua vida, Ele é Senhor da minha vida. Ele vai manifestar o seu poder em todo o tempo, você crendo ou não crendo, Ele vai manifestar o seu amor. Então a fé é a certeza, a fé não gera dúvida, a fé ela não pode gerar dúvida, a fé ela é certeza. Romanos 4:20 fala que Abraão, ele não duvidou da promessa, ao contrário, né? Ele creu na promessa de Deus. Então nós precisamos acreditar sem duvidar, esse é o grande desafio. Acreditar sem duvidar. Eloy estava compartilhando algo ontem sobre o seu trabalho. Ele falou: tem vezes que Deus está fazendo algumas coisas e na verdade não é que ele não visse a razão pelo qual. Ele falou, mas ele continua me dando uns trabalhos aqui, uns trabalhos ali. Eu falei, é o cuidar de Deus. Ele falou, é isso. Coisas que talvez não tinha nem pedido, né? É Ele o seu pai. Ele é o Pai. Então, sabe, muitas vezes esse nosso desespero diante daquilo que Deus precisa fazer, na verdade Ele já está fazendo, porque a fé é sobre aquilo que Ele já está fazendo, né? Não é sobre aquilo que Ele vai fazer, porque você está apenas contemplando pela fé aquilo que vai acontecer, que você ainda não viu, mas que já está acontecendo. E eu preciso ter fé para contemplar, porque a fé, ela antecede os fatos que vão acontecer. Então, eu estava ouvindo um pastor falar sobre isso, porque celebrar algo que já aconteceu é óbvio, mas você celebrar a fé, ele diz que você tem que celebrar antes de acontecer, porque depois que aconteceu é óbvio, você testemunhar, olha aqui que bênção, ó, ganhei um pedestal que eu tanto queria, está aqui o pedestal. Mas por que você não falou antes? Cara, eu estou orando por um pedestal e ele já está aqui. Você consegue ver ou não? Olha ele. Que lindo. Isso é fé. A fé, ela antecede, amém? A fé, ela antecede. Então a fé é a certeza daquilo que não existe. Ainda não estou vendo. Eu não estou vendo o neném no colo ainda, né? O útero está infértil. Eu não estou vendo o neném no colo. E eu, que difícil, meu Deus, Pai. Quero tanto um filho, mas eu não estou vendo. Então comemora antes, pelo amor de Deus. Eu já tenho essa criança, eu já tenho ela, e o nome dela vai ser esse, e o nome dela vai ser esse, e eu estou até sentindo o cheiro desse bebê, e eu vou começar a comprar as fraldas, porque você vai ter que primeiro acreditar, para depois vir o bebê, amém? Se você não acreditar, meu irmão, não vai acontecer nada. Porque se Deus é vivo, não é? Meia dúzia de amém já está bom. Estamos ficando bem. A fé, ela antecede os fatos. Então você precisa caminhar pela fé. Pedro estava caminhando sobre as águas. Jesus chamou ele. Pode vir, Pedro. Tiago estava falando aqui. Pedro está caminhando sobre as águas, com fé. Os ventos começaram a vir, a água gelada, os boletos bancários. Falei de manhã que boleto é mais ou menos igual ao sagu, ele regenera. Sagu, você compra um pacote de 1 quilo e ele dá para 155 pessoas. Porque quanto mais, ninguém convida para comer pudim, né? Mas sagu,
Então se come sagu e ele continua regenerando. Boleto bancário é assim. Você paga 1, segunda, quarta-feira tem 4. Você pagou 4, sexta-feira ele tem 8. Nunca vi, multiplica. Não sei se com você, mas os boletos estão assim lá. Então viver pela fé, nós precisamos mergulhar a níveis cada vez mais fundos. O seu nível de fé hoje nunca vai ser o nível de fé de amanhã. Porque Deus quer levar você em lugares mais altos, amém? Então se você está vivendo um nível de fé hoje, amanhã você vai ter que se posicionar num nível maior. E depois amanhã você vai ter que se posicionar em níveis maiores. E depois Deus vai sempre levar você para níveis maiores. No meu tempo, falava que primeiro você entra na escola, Jardim 1. Depois você vai para o ensino fundamental. Depois você vai fazer uma faculdade, um vestibular para entrar numa faculdade. Depois você vai fazer doutorado. Depois você vai fazer mestrado. Depois você vai fazer especializações. A fé é isso. Você nunca vai viver um nível raso de fé. Porque Deus sempre quer levar você a um novo nível de fé. Porque em todas as coisas, Deus vai ser glorificado. Entenda, não tem como viver uma fé mediana. Não tem como viver uma fé rasteira. Você vai viver níveis de fé cada vez mais profundos em Deus. E para nós vivermos um desafio de fé, nós precisamos nos posicionar em obediência ao Senhor. Fé está implícito a obediência. Não tem como você viver fé sem obedecer ao Senhor. É impossível. Em Gênesis 6, ele fala sobre a vida de Noé. No verso 5, eu vou pular alguns versículos, tá? Gênesis 6, 5. A Bíblia nos fala assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente mal. O verso 12 fala que ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua fé, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira cipreste, divide-a em compartimentos e vai revesti-la de piche por dentro e por fora. Verso 18: mas com você eu estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. E no verso 22, você conhece essa história. No verso 22, a Bíblia diz que Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Ainda em Gênesis, no capítulo 7, a Bíblia diz que, Gênesis 7, 4, daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. E Noé fez tudo como o Senhor havia lhe ordenado. Sabe, meus amigos, naquele tempo, até então não havia chovido. A Bíblia diz em Gênesis que o orvalho vinha de baixo para cima, e esse orvalho é que molhava para que existisse as plantas, gramas e tal. Está lá em Gênesis, não é heresia não. Então, para quem nunca viu uma gota de água caindo do céu, como imaginar um dilúvio? Para quem
nunca tinha visto um dilúvio, águas, né? Lógico que só teve um dilúvio. Mas para quem não tinha visto uma gota de água caindo do céu, como imaginar um homem construindo uma arca? 120 anos para cumprimento da promessa. Sabe, meus amigos, eu não sei você, mas por muito menos a gente já espanou. Quantos anos você tem esperado por aquilo que você tem orado? E quantas vezes você já espanou no meio do caminho? Talvez não você, porque você é mais crente do que eu, mas eu confesso que eu já dei umas espanadas. Aliás, essa semana foi a semana. Essa semana você não queria estar comigo, não. Se você estivesse lá em casa essa semana, você fala, domingo eu não vou ouvir sobre fé no culto. Que, aliás, eu gostaria muito de estar sentado aí, para mim estar ouvindo todas essas coisas. E, aliás, está tudo gravado, vou pregar, ouvindo ela, pregando para mim e ouvindo a ministração. Porque falar sobre fé, ele é um desafio. Agora, viver a fé desafio é muito maior ainda. Mas eu creio que Deus, Ele quer nos impulsionar para esse lugar, amém? Hebreus 11, capítulo 11, do verso 7. A Bíblia nos fala, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de todas das coisas que ainda não viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou um mundo e tornou-se herdeiro da justiça, segundo a sua fé. Sabe, você olhar para a promessa que Abraão caminhou, de ser pai de uma nação, de sobre ti farei de você grande nação, você olhar para uma promessa como a do Noé, de justiça, é extremamente desafiador. Eu não estou querendo nivelar nada a respeito da palavra de Deus, porque tudo é a palavra de Deus. Agora, se imagina um homem construindo uma arca, 120 anos, por algo que ele não tinha visto, chuva, para um dilúvio que ele não fazia ideia que era, ele se mover em obediência ao Senhor, para cumprir uma justiça de Deus sobre a terra. Então, para caminhar em fé, eu preciso obedecer. Sabe, eu falei sobre Abraão e falei sobre Noé, mas pensa bem, você acordar pela manhã e Deus fala, bom dia lindo, bom dia linda, cheirosa, arruma algumas coisas e vem comigo. Você fala, Deus, estou meio cheio de compromisso. Não, ele falou, você não entendeu. Arruma todas essas coisas e vem comigo. E você fala, tá Deus, mas para onde? Para o lugar onde eu te enviarei. Você fala, não, só pode estar de brincadeira. Esse lugar que o Senhor vai me enviar é para a esquerda, pelo menos, para me dar uma pista para onde eu vou? Ele falou, não. Vai para o lugar onde eu te enviarei. Foi mais ou menos essa a história sobre a vida de Abraão. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade top, muito bem sucedido profissionalmente, com a sua família lá, e Deus falou, Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, e vai para o lugar onde eu te enviarei, e eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão não tinha filho, Sara estéril, ele se moveu em obediência ao Senhor, se moveu em fé diante da promessa, se posicionou para poder viver aquilo que Deus estava falando para ele. Fé não é somente aquilo que eu peço para que aconteça algo, estou com fé que vai dar tudo certo, estou profetizando. Não é sobre isso. É sobre caminhar com um Deus vivo, é sobre viver a existência de um Deus que soprou o fôlego de vida sobre minha vida, que tem soprado o fôlego de vida sobre aqueles que estão enfermos. Você tem entendido? Quem é esse Deus? E o que é fé? Então, meus amigos, não é simplesmente sobre um pedido
pela realização de algo que eu tenho fé. Mas eu preciso ter fé para abrir os olhos pela manhã. Eu preciso ter fé para mim não brigar no trânsito, porque eu acredito que tem um Deus, que é um Deus vivo sobre minha vida. Você fala, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas se eu acredito em um Deus, e eu preciso me posicionar como Jesus, eu preciso ter fé nesse Deus, e aí está tudo certo. Eu preciso orar pelas manhãs para esse Deus que eu digo que creio nele. Porque se eu não creio nesse Deus, e eu não ajo como esse Deus diz que eu tenho que agir, eu sou um descrente. A fé fala muito mais do que a gente pensa. A fé fala muito mais do que a gente vive. Deus quer nos levar a um nível novo de fé. Não é sobre as nossas dificuldades apenas, mas Ele quer nos levar para algo novo. A fé não é apenas uma necessidade. Então, Noé, ele se moveu, a fé de Noé ele foi expressa pela obediência. A Bíblia fala ainda em Hebreus 11, no verso 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia-o como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então, caminhar por fé está implícito obedecer a Deus. Amém? A fé, ele sempre aponta para um destino. Só que depende de mim e de você, depende de nós caminharmos em direção a esse destino. Quando eu olho para a fé, eu caminho exclusivamente pelo meu posicionamento diante de Deus. Ninguém vai me ajudar a caminhar pela minha fé, e ainda que as pessoas tenham uma boa vontade, a fé é um posicionamento seu diante de Deus. Então, a cada novo projeto em nossa vida, seja ele familiar, seja ele ministerial, profissional, você precisa de um posicionamento. Você precisa de atitude, você precisa de ousadia, você precisa de coragem. Mas a fé, ele é a força, ele é a locomotiva que move todo esse vagão. Você precisa de todas essas coisas, mas a fé é o que impulsiona para que todas essas coisas aconteçam. Você fala, não, mas eu tenho um projeto, mas eu acredito nesse projeto. Fé. E você vai precisar dele, do início ao fim. Alguns anos atrás, nós nos movemos, eu e minha esposa, aliás, envolveu toda a nossa casa, em um projeto que nós entendíamos que o Senhor estava movendo. Então, nós nos posicionamos em fé. Nós entendemos que era Deus que estava direcionando, nós começamos a orar, começamos a nos mover por fé, pelo aquilo que Deus estava fazendo. Nós pedimos um nome para Deus e Deus deu. A razão social se chamava Hieros. Hieros quer dizer santo. Então Deus deu o nome, Deus deu o lugar, Deus estava dando as condições e nós estávamos nos movendo por fé, coragem. Nós temos uma palavra, nós vamos se mover para que isso aconteça. Só que de repente, o medo começou a nos paralisar. Nós tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar para as circunstâncias, para aquilo que nem tinha acontecido. E eu falei que a fé, ela antecede, e nós começamos a agir ao contrário, começamos a olhar para um lugar e algo que nem tinha acontecido, e o medo nos paralisou. Só que a mesma fé que nos impulsionou para começar algo, não foi a mesma fé que me sustentava nos momentos de dificuldade. Sabe? E a nossa atitude é uma atitude de fé. Eu me posiciono com uma atitude de fé. Então, assim, a fé não é simplesmente quando eu estou projetando algo, mas a fé é aquilo que te sustenta, ele é o alicerce da sua vida. A fé é aquilo que sustenta nos momentos de dificuldade.
porque Ele é fiel para cumprir a promessa que prometeu. É a fé que sustenta. Não são as circunstâncias. Porque quando os meus olhos estão na terra, eu tiro os olhos do sobrenatural. Eu tiro os olhos daquilo que o Senhor está fazendo. E eu começo a caminhar pela minha razão. Então, quando nós começamos a nos preocupar com algo que ainda não tinha acontecido, nós começamos a tomar decisões pela razão. Eu me movo de duas formas. Ou eu me movo pela razão, e aí eu tomo todas as decisões, né? Eu faço os cálculos, eu tomo todas as decisões, eu faço as minhas escolhas. Isso é razão. Não, eu tenho todo um planejamento, e eu não estou falando contra o planejamento. Sou como o Tiago, sou de humanas e não de exatas, aí a coisa complica. Mas não estou falando que você não tem que fazer um planejamento, é óbvio que você tem que fazer um planejamento. Mas muitas vezes eu caminho pela razão e eu começo a fazer planejamentos. Mas muitas vezes eu preciso caminhar pela fé, porque a fé, ele me leva ao tempo de espera em Deus. A fé, ele me leva a ouvir a Deus. A fé, ele me leva a tomar as decisões conforme Deus quer. Isso se chama obediência. Então eu vejo muitas pessoas errando, assim como nós erramos, porque eu tinha uma promessa e estava caminhando pela fé, e de repente eu começo a me mover pela razão. Deus não está na razão, Deus está na fé. Deus é a razão, sim, Deus é a razão. Porém, eu me movo pela fé e não pela razão. Só se for pela razão do céu. Amém? Tem alguém comigo aqui? Graças a Deus. E quando eu falo sobre finanças, é onde nós mais exercitamos a nossa fé. Hebreus 11, 4, a Bíblia fala assim, nessa mesma tradução, Almeida, Revista Atualizada, ela fala assim: pela fé, Abel, ele ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo e tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ou seja, a excelência do ofertar, ele vem pela fé, ele não vem pela razão. Porque pela razão eu já começo a calcular. Bom, esse mês não vai dar para dar a oferta. Dízimo também não vai dar. Primícia, azar do pastor. Né? Lógico que vocês são crentes, vocês não pensam dessa forma. Vamos imaginar, hipoteticamente, que isso aconteça. A excelência do sacrifício de Abel foi porque ele se movia por fé. Então, eu preciso entender aquilo que a Bíblia diz, que o mais excelente, foi Deus que comparou os exemplos daquilo que eles estavam oferecendo ao Senhor. Deus compara aquilo que Abel fez e aquilo que Caim fez. E ele compara, ele diz que aquilo que Abel fez foi excelente. Então, para mim me mover diante das minhas finanças, eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar naquilo que eu estou fazendo. É lógico que eu preciso governar, como o Tiago deixou bem claro, as minhas finanças, né? Mas eu preciso ter fé para me mover por elas. E eu quero caminhar pelo fim, só para dizer que está acabando. Kevin falou que já está aqui. Quando eu estava buscando essa palavra
Estava orando por essa palavra, Deus começou a me lembrar daquilo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Das pessoas vítimas dessa grande enchente. As pessoas perderam tudo: casa, carro, documentos. E como foi falado aqui pela manhã, não só os materiais, mas elas perderam também a história. A gente tem ajudado, o Brasil todo tem ajudado. Mas muitas vezes a gente fica firmado naquilo que nós temos. Muitas vezes a nossa segurança está naquilo que nós temos. Então, aonde está a sua segurança? Será que a sua segurança está no trabalho, como o Tiago falou aqui? Será que a sua segurança, ela está nas coisas que você tem? Será que a sua segurança está na sua saúde? E eu não estou falando mal de nenhuma dessas coisas. Só que a sua segurança, ela precisa estar em Deus. Sabe, não é sobre não cuidar das coisas, negligenciar as coisas. Mas como eu falei aqui, Deus, Ele quer nos levar num novo nível de fé. Deus nos quer fazer olhar para a fé de uma maneira diferente. Deus nos quer fazer com que eu entenda sobre a fé, que eu me mova sobre a fé, que eu caminhe sobre as águas, que eu ore de um lado. A Bíblia cita isso, ela fala: se você orar de um monte, ele vai sair daqui e vai para lá. Então, como é que nós temos nos movido em fé? Deus não mudou, nada mudou. Sabe, muitas vezes nós estamos sofrendo, sabe, pelas dificuldades que nós vivemos, porque nós não temos mais capacidade. A razão, ela tem me tirado da essência desse Deus vivo. Nada mudou, nada mudou. Ele continua sendo Deus que move sobre o improvável. Deus, a Bíblia fala que Ele está trazendo à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Esse Deus não mudou. Somos nós que perdemos de vista quem é esse Deus poderoso. Sabe, muitas vezes a gente fica chorando pelas dificuldades, e Deus está falando: ei, tenha fé, coragem, seja forte e corajoso, vamos em frente, não pare, siga, vamos lá. E a gente está parado, temeroso. Não vai dar. Será que vai dar? Será que vai dar certo? Sim. Se você tem uma promessa, não é será que vai dar certo, mas quando Deus vai realizar ela. Pode ser que Ele realize hoje, pode ser que Ele realize amanhã, pode ser que seja depois da manhã, mas Deus vai realizar, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Nada mudou, nada mudou. Em Efésios 1:3 a Bíblia diz assim, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, fala comigo, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu vou lá na igreja buscar uma bênção. Já está com você. Já está com você. Porque a Bíblia fala que Jesus, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Existe um posicionamento seu e meu diante da fé. Deus quer mover algo novo. Existe uma música que eu estava ouvindo, aliás, eu tenho ouvido ela muito. A Bíblia fala, a música fala assim: se para ver a sua face eu preciso subir mais alto, eu irei. Sabe, Deus espera que eu e você não ficamos sentados esperando que alguém vá lá falar com o Senhor, amém? Isso já aconteceu. Alguém que subiu aos montes e foi falar com Deus,
e ele vinha e falava com o povo. Então, se você quer algo novo de Deus, você vai ter que subir novos degraus em fé com Deus. Você vai ter que romper para que Deus faça algo novo na sua vida. Você quer coisas maiores? Então se posicione para viver níveis maiores com Deus. Sabe, Deus ele tem nos experimentado, e alguns podem falar assim, não, eu não gostei dessa palavra experimentar, mas Deus tem nos experimentado esses anos pela fé, e Ele tem nos esticado de uma maneira que tem sido fora do normal para mim, mas nós temos tentado responder ao Senhor, para viver um novo nível de fé, porque Ele quer que você seja aquele que vai ter um novo testemunho em fé, porque em tudo Ele é glorificado. Sabe, o seu posicionamento em fé traz a glória para Deus, porque você falar sobre aquilo que está acontecendo, muitas vezes pode trazer a glória para você, mas a glória é para Ele. Sabe, eu vejo muitas pessoas falando, sabe, e tudo bem, nós temos uma família espiritual, mas muitas vezes as pessoas querem se mover pela razão, falando coisas, jogando na rede social, para resolver os seus problemas, depois falar assim, não, foi Deus que me deu, olha que bênção. Não, você que chacoalhou o coqueiro, para que a bênção caísse. Se posicione em fé, se move em fé, porque as bênçãos, elas já estão todas em Cristo Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a apresentar para o Senhor quais são as dificuldades, quais são as situações que você tem vivido, que pela fé você não tem acreditado que tenha acontecido. Eu queria que você apresentasse ao Senhor.